Fala, Fogão! Em meio aos resultados que o Botafogo vem obtendo no Campeonato Brasileiro e considerando que a gente não consegue vencer uma partida sequer já há 8 rodadas, a última e única vitória do Botafogo na competição foi na 4ª rodada contra o Atlético Mineiro, vale lembrar, já faz tempo. E esse fato faz com que boa parte da torcida comece a elevar a pressão cada vez mais em cima do Paulo Autuori, questionando a continuidade do treinador e inclusive afirmando que se o Botafogo seguir com o Paulo Autuori até o fim da competição, nós vamos cair para a 2ª divisão. É uma afirmativa bem pesada, mas que é justificada pelos resultados que não estão acontecendo. Já a outra parte da torcida, e eu diria que nesse momento está bem dividida essa questão, sempre questiona quando alguém fala que o Paulo Autuori tem que ser demitido. Sempre pergunta, vai demitir o Paulo Autuori e trazer quem? Quem que vai vir aí para o lugar do Paulo Autuori para fazer um trabalho tão diferente assim? É um questionamento válido, sinceramente, porque quando você avalia as opções no mercado, os profissionais que poderiam ser contratados para o Botafogo, considerando a nossa realidade financeira, que a gente não pode contratar esses treinadores renomados. Então a gente tem que tirar isso como opção. Tem que imaginar quem poderia vir para o lugar do Paulo Autuori e quem traria ideias tão diferentes assim que faria um trabalho completamente diferente daquilo que tem sido feito por essa comissão técnica. O questionamento é pertinente, não tem como negar. Qualquer treinador que vier não vai trazer assim ideias tão inovadoras, tão diferentes daquilo que já está sendo feito no clube. E aí a gente pode ter uma troca que no começo vai ter ali uma certa motivação dos jogadores a mais, porque tem sempre a disputa por posição, mas passada essa empolgação inicial do elenco, com briga por titularidade, vai voltar a apresentar o futebol que tem sido apresentado. Sinceramente, pelo menos imaginando as possibilidades de contratação de novo técnico que o Botafogo teria com o dinheiro que tem disponível. Então a troca do treinador, na minha opinião, não é a melhor alternativa. Principalmente porque se você pega o tipo de jogo que o Botafogo vem executando ao longo dessas partidas que a gente empatou, o Botafogo não fez partidas horrorosas. A gente não tem apresentado futebol que é digno de zona de rebaixamento. Não à toa, o futebol apresentado pelo Botafogo já foi taxado, até de forma engraçada, como o melhor futebol sem resultado do Brasil. Porque o Botafogo joga uma partida ali bem honesta, né? Não é aquela coisa maravilhosa, mas também não é horroroso. Tem a possibilidade de chegar à vitória, mas desperdiça por falta de capricho no passe final, por falta de capricho na finalização, né? Por falta de atenção na defesa, dando espaço para os adversários sempre tentarem mais uma jogada de perigo. São coisas assim que você tem que pensar. É culpa só do treinador ou também tem culpa em cima dos jogadores, do comitê gestor? E obviamente a resposta é, tem culpa nas 3 esferas. Quem chuta a bola em direção ao gol, quem perde o gol lá no fim das contas, é o atleta. É ele que está em campo, é ele que corre, que executa as ideias que são treinadas no decorrer da semana. E é ele que falha na fase defensiva quando a gente perde a posse da bola e dá espaço para o adversário fazer mais um cruzamento e chegar ao gol. Tudo isso de erro técnico, de decisão dentro do campo de jogo, a culpa é dos jogadores. Isso significa dizer que o Paulo Autuori não tem culpa? Obviamente que não. Você pega aqui algumas escolhas que o Paulo Autuori faz e nitidamente são escolhas equivocadas. Um exemplo aqui, o Paulo Autuori prefere utilizar o Matheus Babi como ponta do que colocar ali Varley ou Lecaros, mesmo relacionando esses jogadores. E isso é um ponto extremamente curioso, porque você coloca um centroavante com mais de 1,90 de altura, que é mais perigoso próximo da grande área, para fazer uma função que não é a dele. Só que ao mesmo tempo você relaciona jogadores da posição sem pensar em utilizá-los. Lecaros e Varley sequer são cotados para entrar durante as partidas do Botafogo. É um questionamento que a torcida faz que tem justificativa, tem embasamento. Outro ponto aqui que você pode falar sobre as escolhas do Paulo Autuori, a insistência com o Luiz Otávio entrando sempre nas partidas. O que o Luiz Otávio fez até aqui que justifique tantas oportunidades assim? Alguns podem pensar, mas o Luiz Otávio hoje é a única opção que a gente tem para cabeça de área. Você tem o Cícero que ainda está na folha de pagamento do Botafogo, mas está treinando lá em casa, não está mais sendo considerado para jogar pelo Botafogo. Então você só tem o Luiz Otávio. E não é verdade. A comissão técnica integrou o Romildo aos profissionais, ele é volante e poderia ser testado na posição. Se o Paulo Autuori subiu o jogador para os profissionais, é porque ele entende que o garoto tem a possibilidade de ajudar a equipe. A mesma coisa vale, por exemplo, para o Souza, que entrou no lugar do Benevenuto, que foi poupado, e mandou muito bem. Estava treinando com os profissionais. Tá treinando? Então tem que ir para jogo. A mesma coisa teria que valer para Lecaros e Varley, só que isso a gente não vê.
e ver essa insistência com o Luiz Otávio. Você acha em sã consciência que o Romildo, cria da nossa base, não pode entregar no mínimo, mas muito no mínimo, a mesma coisa que o Luiz Otávio entrega nas partidas? E eu não tô questionando o Luiz Otávio aqui por conta do gol perdido, não. Sinceramente, é um gol inacreditável que ele perdeu, obviamente, mas outros jogadores que não estão acostumados a chegar na cara do goleiro sozinho, tendo tanta liberdade para fazer o gol, também poderiam perder aquele gol. A verdade é essa. Você pode pegar qualquer jogador que estava em campo, sem ser os atacantes, colocar na cara do goleiro naquela circunstância e eventualmente você ia ter jogador chutando em cima do goleiro, como foi o caso do Luiz Otávio. Isso não muda o fato de que foi um gol inacreditável que ele perdeu, mas não estou aqui questionando tantas oportunidades para o Luiz Otávio com base apenas nesse lance. Eu estou falando com base no que ele produz, naquilo que ele entrega dentro de campo. Não é um jogador que agrega tanto assim, mas tem várias oportunidades. O mesmo a gente não vê com Lecaros nem Varley, que são relacionados, mas não pisam dentro do gramado. Então essas escolhas do Paulo Autuori e também outras escolhas de estratégia, tática e tal, faz a torcida questionar. Os questionamentos são válidos, assim como a defesa do treinador também pode ser. Porque, sinceramente, pelo menos no meu ponto de vista, o futebol que o Botafogo apresenta até aqui não merece zona de rebaixamento. A gente poderia estar muito mais acima na tabela. A situação ainda não é desesperadora. Se o Botafogo vence essa partida a menos que tem contra a equipe do Bahia, vai lá para 13º lugar, iguala os 14 pontos do 10º colocado. Então a situação ainda não é desesperadora, mas o Botafogo precisa começar a converter essas boas chances criadas em gol. Ainda sobre questão de culpa, dos culpados em relação a esse momento do Botafogo, a gente não pode deixar de falar do comitê gestor, que foi enxugando o elenco toda hora ali, cada vez mais, mas não traz peças de reposição. Contratou agora o Cascardo para a lateral direita, que a gente não sabe o que pode esperar do jogador. Deve tentar contratar um meia e um atacante de lado para poder repor as saídas que ocorreram agora, mas é muito pouco. A gente vai continuar com um elenco enxuto, muito porque vários atletas foram sendo liberados para poder aliviar a folha, sem pensar nas consequências que isso traria para a equipe. Tudo isso, se a gente começar a colocar na balança, demonstra que a culpa não é somente do Paulo Autuori. Todas essas três esferas, jogadores, comissão técnica e comitê gestor, têm culpa no cartório. E isso, sinceramente, não dá para negar. A gente tem que saber apontar o dedo para quem é culpado de fato em cada esfera. Eu posso culpar o treinador por conta de falha técnica na execução das jogadas dentro de campo? Não, eu tenho que culpar o jogador. Eu posso culpar o jogador por falha de escolha na escalação inicial, nas substituições, na estratégia do jogo? Não, eu tenho que culpar o treinador. Eu tenho como culpar o Paulo Autuori em relação ao elenco que está mega enxuto? Não, eu tenho que culpar o comitê gestor. Então hoje o Botafogo está nessa situação por um somatório de fatores. Não dá só para apontar para um e falar, se tirar esse cara, resolve o problema. Não é o caso. Os jogadores têm que ter mais capricho dentro de campo, o Paulo Autuori tem que melhorar essas suas escolhas. Não faz sentido você optar por colocar um centroavante de ponta, quando no grupo que você relaciona para a partida, você tem jogadores da posição. Não faz sentido nenhum isso. Mas o Paulo Autuori faz esse tipo de escolha. Não faz sentido também você insistir num jogador, que é o Luiz Otávio, que não agrega tanto assim quando entra, quando você pode tentar algo diferente, colocar um Romildo, que é da nossa base. Duvido que o Romildo não entregue, no mínimo, aquilo que o Luiz Otávio entrega nas partidas. Duvido. Seria uma tentativa válida, por que não? E não faz sentido você cobrar do treinador se o comitê gestor vai liberando jogador atrás de jogador e não corre atrás da reposição para o Botafogo fortalecer mais uma vez o seu elenco. Que a gente aponte o dedo da culpa para quem é responsável por cada uma das esferas. Os jogadores têm que fazer sua parte, a comissão técnica tem que fazer sua parte, e o comitê gestor também tem que fazer sua parte. Só assim o Botafogo vai sair dessa situação. Trazer um outro nome com a condição financeira que o Botafogo tem, na minha opinião pelo menos, não me parece ser a melhor alternativa. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você pensa desse tema? Você é do grupo de torcedores que pensa que o Paulo Autuori tem que sair para ontem? Ou você entende que o grupo, internamente, tem que se fortalecer para poder justamente começar a converter esses empates em vitórias? Deixe sua opinião aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, o botão tá logo aí abaixo. Clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.